Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Olá, 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 boa tarde, que alegria estar com vocês aqui. Queria agradecer meu compadre, tão querido, que eu vi começando esse trabalho, nessa beleza que estamos aqui, comemorando tantos livros, tantos lançamentos, em Petrópolis, que é no meu coração. Passei minha infância aqui, na Independência. E estamos aqui para falar de música. Carla Camurati e Jamil Chad. Ayadano André Mota. Apresentação feita em 3 de maio, no primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis, Flipetrópolis. Esta acontece em um palco elevado que possui 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. O fundo é composto por um grande banner estampado com o tema do primeiro Flipetrópolis e um telão que passa ao vivo a roda de conversa que também está sendo filmada. À frente, é possível ver as primeiras fileiras da plateia. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jamil Chad, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça, de tom grisalho. Ele traja camiseta de botões branca e calça de tom branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares. A segunda pessoa sentada é Carla Camurati, uma mulher branca de cabelos loiros, lisos, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traja camiseta estampada em tons de amarelo e bege e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Ayadano André Mota, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom branco. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas, de tom branco e calça jeans. Usa óculos de aro retangular preto. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, sendo ora uma mulher negra de cabelos ondulados e blusa preta, ora uma mulher branca com cabelos presos e blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. Estou de calça preta e uma blusa estampada. Bem, a áudio, coisas esquisitas de escrever, né, gente? Mas vamos lá. Meu nome é Aidano, eu tenho cabelos brancos, um pouco brancos, pouca coisa. Olhos verdes, sou branco, tenho 59 anos, estou de calça verde, camisa branca, porque hoje é sexta-feira. Eu não sou macumbeiro, mas não custa nada botar branco, né? Não faz mal a ninguém, né? Então, assim, estou de branco. E, para responder a tua pergunta, Carla, obrigado. Eu não consigo... Eu sou tão radicalmente jornalista, eu decidi ser jornalista no primeiro ano do que, no meu tempo, chamava segundo grau, que hoje se chama ensino médio. E nunca mudei de ideia, até hoje. 1979, e até hoje... eu não mudei, já mudei opinião sobre um monte de coisa. Sobre isso eu não mudei, eu continuo muito jornalista. Então eu não consigo conceber a minha produção sem a base da apuração jornalística. As pessoas costumam dizer que eu escrevo com alguma qualidade e me perguntam, por que você não escreve ficção? Eu falo, por que não? Porque eu não sei fazer isso, simplesmente. Para mim, escrever ficção é como desenhar, dançar ou fazer música. Eu não sei nenhuma das 3 coisas, nenhuma das 4 coisas. Então, assim, tudo, para mim, tem que ter a base da realidade. Falar em realidade é arrogância, né? A realidade é um termo, enfim, que comporta 1000, né, possibilidades e alternativas. E aí eu fui atrás, para chegar na música, eu fui atrás na minha carreira, bem no iniciozinho da minha carreira, eu nasci num extrato social muito sem graça, que é a elite de uma cidade também aqui do estado do Rio, chamada Niterói. Se tiver algum niteroiense aqui, louvo aqui, um compatriota aqui, viva Niterói. Mas a outra ali, mas a elite niteroiense é um povo muito sem graça, vocês vão de concordar, eu acho, né? É um povo sem graça que no carnaval costuma ficar engarrafado na estrada viajando para a região dos lagos. O povo adora ficar 12 horas na estrada para a região dos lagos. E aí eu não conhecia escola de samba. Não conhecia jovem escola de samba.
Em 1988, pelo finado Jornal do Brasil, eu fui cobrir os desfiles da Marquês de Sapucaí como uma cobertura qualquer, como se eu estivesse indo fazer qualquer outra matéria. E fiquei absolutamente fascinado com a quantidade de histórias por serem contadas ali. Tem muita história incrível, muita história que parece ficção. É tudo verdade, parece ficção. E aí eu me mobilizei desde muito cedo, 1988, que eu estou falando, eu tinha 23 anos. E comecei a tentar contar essas histórias. Estou contando até hoje, e não contei, sei lá, 20% das que eu sei, fora as que eu não sei. Então, assim, para dar um exemplo muito popular de histórias que passam pelas escolas de samba do Rio e que fazem muito sucesso, teve um documentário agora, que todo mundo viu, chamado Vale o Escrito, que fala do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro, que passa muito pelo universo das escolas de samba, e que eu trabalhei no documentário, e a gente, assim, pra gente não tem muita novidade no que o documentário mostrou, não é assim, não é uma surpresa, e para as pessoas é surpresa, porque esse universo, que quando eu falo, todo mundo lembra que a escola de samba, no fundo, é um universo secreto, com todas as histórias por contar. Então é isso que eu faço. Escrevo livros sobre outros assuntos também, entre os meus 11 livros, o 12º a caminho, tem outros assuntos neles, mas eu me dedico preferencialmente ao universo da escola de samba porque tem muita história para contar. Quem, aliás, quiser contar essas histórias pode vir, que vai ser bem aceito. Olha, um convite já, começando a mesa com um convite. E você, Jamil, como é para você? Bom, na descrição, não é que precisamos fazer, eu tenho pele branca, cabelo curto, branco também, estou vestido de branco. Né? Também. Não tem uma relação com a sexta-feira, mas já que... Né? Tá nada, né? Não, vamos nessa. Cara, o fato é que a reportagem é o nosso cotidiano. Né? Apurar é o que a gente faz. Né? Não há outra alternativa. É você verificar se aquela informação é verdadeira, se ela de fato foi feita, se quem falou aquilo tinha algum interesse de dizer aquilo, quem é que atinge, quem é que beneficia, quem é que prejudica, por que aquilo está sendo dito, enfim, são várias camadas. A apuração não é só Carla foi diretora do teatro. Né? Essa é só o início da apuração. Por quê, o que ela fez lá, etc. Então, a apuração é isso, é contar uma história. Agora, no meu caso específico, eu passei a minha infância toda e a adolescência e quase o começo da vida adulta achando que eu ia ser músico. Eu cresci dentro de orquestras. Então, existia eu diria, uma herança ali colocada em algum lugar que, obviamente, eu sabia do que eu podia tocar quando eu falasse de música. E a mesma coisa que acontece nas escolas de samba. Dentro de uma orquestra, tem muita história. Dentro do mundo da música, e tem muita história. Por quê? E é muito próximo ao que você está falando do carnaval. A música é a sociedade. A música, a arte, porque faz parte desse universo, faz parte da explicação de quem somos. Então, contar a história na música, contar a história numa orquestra, contar a história de uma pessoa, um músico, um maestro, etc., necessariamente você vai ter de contar a história na música. E, ao contar a história na música, você está contando quais são os valores que são colocados, o que exatamente um compositor queria e por que, daquele jeito, aquela peça foi composta. E, sinceramente, eu acho que a arte tem essa capacidade extraordinária, e aí não só a música, de convocar, de evocar. Ela não se impõe. Você vai, você sente, e você é convocado a aderir a alguma coisa. Né? Por exemplo, já que a gente está vendo um monte de protestos nos Estados Unidos, nas universidades, né? Em 1971, algo muito parecido estava acontecendo nas universidades americanas, né? No caso, por conta da Guerra do Vietnã, e tinha uma trilha sonora. Qual era a trilha sonora? Imagine. Uma música.
Que hoje, obviamente, a gente perdeu o sentido do que ela era, do que ela foi, etc., mas era uma música com uma estética espetacular e com um discurso mais poderoso do que qualquer discurso de qualquer político. Então, você junta a estética espetacular daquela canção com o discurso poderoso que ela tem, você convoca. Mas é isso, né? A música convoca para tudo. A guerra, a louvar deuses, a diversão, as frustrações, né? Às vezes você precisa ouvir música triste, né? Então, agora, eu queria, Aidano, que a gente falasse sobre a vida dessas mulheres. O que você pode contar para a gente antes da gente ler esse livro, que deve ser incrível, até porque o samba é tão raiz no nosso país. Sim, demais. E elas são as nossas princesas, Isso. né? Antes eu queria acrescentar uma coisa que Claro. o Jamil falou, no universo das escolas de samba também. Em 2019, a Mangueira decidiu fazer um enredo que se chamou Histórias para Ninar Gente Grande, que eram as histórias e os personagens invisibilizados na história oficial do Brasil. Um enredo muito bem pensado por um carnavalesco muito importante chamado Leandro Vieira, e que, enfim, seria um desfile muito aguardado. Na disputa, né, nas escolas, para quem não sabe, tem uma disputa, né, a escola decide o seu samba do ano numa disputa que tem várias composições, uma coisa parecida com um festival, né, de música, que ocorre em várias etapas e tudo mais. Tinha um samba que a compositora era uma mulher até aqui, a Manu da Cuíca, que estava fazendo a letra do samba. E esse samba ele é construído a partir de orientações do autor do enredo, que é o tema que a escola vai contar na avenida. E ele queria que ela citasse a Luísa Maim, um personagem importante na luta abolicionista, os malês, também nesse contexto, e Marias, como uma exaltação às mulheres. Na construção do samba, para juntar a letra com a música, ela criou um verso. É preciso ouvir as Marias, Mains e Malês, e faltava um má. Faltava uma quarta palavra com o começo de má. E aí ocorreu a ela usar Marielle. Não estava no enredo, não estava na proposta, não estava no projeto, não era para ter isso. Quando ela inclui Marielle nesse samba, a história estava indo por aqui, e quando ela fez isso, a história foi para lá. Porque isso empoderou a escola de samba de um jeito que ela passou pela avenida de uma maneira imbatível e foi campeã. Na verdade, foi campeã por causa dessa mudança. Talvez ela fosse campeã sem isso, talvez fosse, não sabemos, né? Porque a história do samba sem o nome da Marielle não aconteceu, então nós não sabemos, né, o que aconteceria. Mas a criatividade de uma compositora, e eu chamo a atenção para ser uma mulher, não é trivial. Os compositores dos sambas enredo são 90% homens. Tanto que uma grande compositora de samba enredo, que é a Dona Ivone Lara, a artista maior da nossa cultura, ela é celebrada também como uma exceção, né? É muito, muito raro mulher fazer samba enredo. O carnaval, como todo o resto no Brasil, é muito machista ainda. E, ao incluir a Marielle no samba, ela mudou a história. Então, tem tudo a ver com o que você falou sobre Medney. Em relação ao que você perguntou desse livro que eu trouxe para te dar de presente, ele faz parte de uma coleção chamada Cadernos de Samba, que nasce do espírito empreendedor da minha editora, Valéria Lamego, uma querida amiga, minha colega de faculdade, niteroense, também como nós. Eu vou citar Niterói muitas vezes hoje ainda. E ela, de tanto me ouvir contar a história de escola de samba, ela resolveu criar esse projeto, que são 9 livros, que foram editados ao longo de 3 anos, 3 livros por ano. Esse é um livro do 2º ano da coleção. No primeiro ano, o livro que eu escrevi da coleção foi a história da Beija-Flor de Nilópolis, minha escola de coração. E aí eu decidi, ela nunca teve um livro sobre a história dela. Eu costumo dizer que é o melhor livro já escrito sobre a Beija-Flor e o pior também, porque é o único.
E aí, no segundo ano, ela me perguntou, você quer escrever sobre o quê? E eu tinha duas funções no universo das escolas de samba que me fascinavam. A função de mestre de bateria, exatamente o que o Jamil estava falando, que é um maestro empírico. É uma coisa inacreditável. Ele dirige em torno de 300 ritmistas, e aí tem um instrumento lá no meio que não está afinado, e eu não sei o que isso quer dizer, se está afinado, se não está, não faço a menor ideia do que é isso. Eu estou repetindo o que me contaram. Ele ouve lá que está desafinado, e ele vai lá e ó, isso aí não está certo e tal. E é uma pessoa assim, sei lá, o mestre Casagrande, por exemplo, mestre da Unidos da Tijuca, ao longo do ano, entre um carnaval e outro, ele é motorista de táxi. Porque os artistas do carnaval são tão desvalorizados que a gente tem que convencer eles de que eles são artistas. Porque eles nem se acreditam artistas. De tanto que o Brasil oprime essa manifestação. E o mestre Casagrande, o mestre Cício, o mestre Rodney, todos eles, né, o mestre Fafá, todos eles são maestros incríveis. Você pergunta, mas como é que vocês sabem isso? Eles só sabem. Então, eu também tinha muita curiosidade, até porque eu sou uma negação musical total, então eu acho isso uma coisa incrível. As pessoas falam assim para mim, essa bateria está atravessada, que é quando os instrumentos estão tocando num ritmo diferente. Eu não faço a menor ideia do que é isso. Não sei. Assim, alguém tem que me dizer, eu não consigo identificar. Não nasci sem essa capacidade. E a outra habilidade que eu acho absolutamente sobrenatural é dançar. Dançar. Eu acho uma coisa incrível, o ato de dançar. Minha mulher, Flávia Oliveira, está aqui presente, ela sabe. Só dancei com ela uma vez na vida. Como eu digo, só dancei para acasalar. Acasalei e não danço mais. E aí, propaganda enganosa total. Primeira festa que a gente foi, dancei lá um pouquinho com ela e tal, deu tudo certo, estamos juntos até hoje. Nunca mais dancei. E aí, assim, ver uma porta-bandeira dançar é uma coisa absurdamente sensacional. Eu não tenho palavras para descrever a mágica que é isso. E assim, além de tudo, espantoso, porque ela não dança com uma roupa levinha. Ela dança com uma fantasia que pesa no mínimo 40 quilos. Muitas vezes pesa mais. Assim, tem fantasias de 70, 80 quilos. E ela dança no contexto de uma competição. Ela e o mestre Sala, que são apenas duas pessoas, disputam a mesma quantidade de pontos no concurso das escolas de samba que os outros quesitos todos. O quesito, por exemplo, evolução, que é a escola inteira. Então, se uma pessoa não estiver cantando, que é o que a evolução afere, uma pessoa não está cantando, não faz diferença. São 3.000 pessoas, não faz diferença. Agora, são duas pessoas dançando. Eu sempre me pergunto se não dá vontade no banheiro, na hora que já está montado com o vestido. Se der, como é que faz? E assim, eu sou amigo de várias porta-bandeiras, claro. Na parede da nossa casa tem duas bandeiras, a bandeira da Beija-Flor, que nos foi dada pela Selminha Sorriso, e a bandeira do Salgueiro, que nos foi dada pela Marcela Alves, porta-bandeira do Salgueiro. E eu olho para elas como seres sobrenaturais. E repare, o mestre Sala, ele tem a função de dançar em volta, com uma roupa muito mais leve, é muito mais simples. A porta-bandeira, ela carrega a bandeira com a mão num movimento antinatural total, com o braço todo em volta, enrolando a bandeira como uma cobra. A bandeira tem que ficar esticada e no alto o tempo todo. E ela dança rodopiando com esse vestido pesado, disputando nota com outras que se preparam igual a ela. Se fosse o contrário, se porta-bandeira fosse homem e mestre Sala mulher, já não tinha mais o quesito. Porque homem não aguenta isso, não. Só mulher para aguentar isso. Só mulher para aguentar isso. É isso. Por isso que eu escrevi esse livro. Adorei. Você sabe que esse ano, quem ensaiou o mestre Sala e porta-bandeira, que ganhou... A galera do Municipal Geral. Foi a Ana Botafogo. E eu estou fazendo um documentário sobre a Ana. Então, a gente foi filmar ela ensaiando o ensaio geral do mestre Sala e porta-bandeira. Foi lindo, realmente sensacional. Jamil, você escreveu uma biografia sobre um cara que eu amo, adoro, conheço, nunca pude trabalhar, que é o maestro João Carlos Martins, que, por sinal,
produziu, o único no mundo que conseguiu gravar toda a obra de Bach. Anos. Meu compositor preferido, aliás, meu primeiro compositor, eu ouvi Bach na adolescência e me apaixonei. O que você quer contar para a gente sobre o João Carlos, sobre o livro? Por favor. Pergunta difícil, hein? Mas antes, cheia de histórias. Cheio de história. Mas antes, como o livro, antes de mais nada, o livro sai no dia 4 de junho, num concerto em São Paulo, na Sala São Paulo. Estão todos convidados. Mas, gente, já pode, desculpe, pode comprar na Amazon, está vendendo feito água. Graças a Deus. Verdade. A pré-venda está arrebentando. Está indo bem. E, para vocês conhecerem um pouco, inclusive a trilha sonora, tem um videozinho muito curto aqui que eu gostaria de pedir para vocês. Sensacional. Pelo menos quem não conhece João Carlos, já mudei agora. Eu não quero saber o que você quer contar. Quero que você fale por que Indomável. Por que Indomável? Antes de mais nada, só para vocês entenderem, a peça que toca ali é ele tocando nos anos 60, do Rinastera, de um compositor argentino, e tem toda uma história espetacular sobre como ele tocou essa peça no exterior. Enfim, não vou entrar aqui em todos os detalhes, porque, obviamente, é parte do livro. Mas é ele tocando, no auge da carreira dele, essa peça que é uma das mais difíceis para o piano. Indomável, Carla. Indomável é o título de uma matéria do New York Times nos anos 60 sobre ele. O New York Times dava uma quantidade absurda de matéria sobre ele, capa do jornal em muitas ocasiões, no auge dele como pianista. Ele não era maestro, como pianista, depois tem toda a história, por que ele vira maestro. E o New York Times escreve o Indomável brasileiro. Aquilo ficou na minha cabeça, mas não é apenas o Indomável nesse sentido que vocês ouviram, porque ali é, obviamente, alguém indomável, uma música absolutamente indomável. Agora, todo mundo sabe, ou pelo menos muita gente sabe, que ao longo dos anos ele foi tendo um problema muito sério nas mãos. É indomável até mesmo para ele. O corpo dele é indomável até mesmo para ele. O principal problema são os movimentos involuntários que as mãos dele têm. Então, o indomável não é só um indomável, o artista indomável, mas é o corpo. Que é muito irônica a história, é muito triste, no fundo, que provavelmente um dos maiores pianistas dos anos 50, 60 e 70 tem um problema nas mãos. É dramático isso, né? Muito dramático. E aí, obviamente, tem toda a história por trás do que acontece. Eu não vou contar o final do livro, mas eu sugiro a vocês que cheguem até o final, porque o final é surpreendente, porque acaba contando tudo o que aconteceu antes no livro de uma história de bastidor. Ele tem várias etapas na sua vida. Isso não é um livro, como disse o Afonso outro dia, laudatório. Não. Tem um capítulo inteiro sobre corrupção. A empresa dele, esteve envolvida na lavagem de dinheiro de Paulo Maluf durante o final dos anos 80 e início dos anos 90. Eu só aceitei fazer esse livro se eu pudesse contar tudo. E tudo infelizmente, um capítulo bastante dramático da vida dessa pessoa. Então, é indomável em todos esses sentidos.
ao mesmo tempo brilhante, ao mesmo tempo revolucionário, inclusive na interpretação de Bach. Quando você falou todas as obras de Bach para piano, são 400 obras. Vocês imaginam alguém gravar 400 obras num estúdio naquele momento em que, obviamente, não tinha toda a tecnologia que você tem hoje. Então, era, obviamente, um feito bastante incrível. E só para dar uma pitada aí talvez de interesse para vocês, o livro não começa com um concerto, o livro não começa com ele sendo brilhante, o livro não começa com um recital aplaudidíssimo, o livro começa com ele fugindo de Cuba. Só vou deixar por aí. Nossa, agora foi... É engraçado isso, né? Porque a gente estava conversando para vir para a mesa e o Jamil citou a história da corrupção de João Carlos. História essa que claro que eu sei, mas que não, na minha mente isso não tinha ficado carimbado em momento nenhum. Quando eu penso no João Carlos Martins, eu penso em tantas outras coisas, embora isso exista, né, faz parte da vida dele, faz parte da dificuldade dele com ele mesmo. Eu falei, mas corrupção? Aí ele falou, foi a corrupção, né? Eu falei, é verdade. Tinha acabado, porque eu acho que o João Carlos, além de ser um músico, um maestro brilhante, uma pessoa que luta contra si próprio, com uma dificuldade para fazer o que ele faz, na perfeição que ele faz, é admirável, é uma coisa... E ver ele tocar também é muito emocionante, né? É muito emocionante. Eu quero saber, dessas histórias aqui, qual história para você mais te surpreendeu? Pô, bem difícil. Mas tem uma que me mobiliza pessoalmente. Quando eu fiz esse livro, são 11. É o perfil de 11 porta-bandeiras. Começa com a Dodô, porta-bandeira do primeiro título da Portela, em 1935. E termina na Marcela, que eu já citei, do Salgueiro. Na época, ela estava trocando, ela era porta-bandeira da Mangueira, estava trocando a Mangueira pelo Salgueiro. Das 11, 2 tinham morrido já, quando eu fiz o livro. Hoje, uma terceira já morreu. Não, hoje mais 2 já morreram. As 2 que estavam mortas na época que eu fiz o livro eram 2 porta-bandeiras da Mangueira, a Neide e a Mocinha. E a história da Neide me impressiona muito. A Neide, ela era uma porta-bandeira icônica da Mangueira, e ela, com 39 anos, 38, 39 anos, ela descobriu um câncer de ovário. E ela decidiu não tratar o câncer, porque se ela tratasse do câncer, a quimioterapia deixaria careca, faria os cabelos caírem, né? E ela teria que deixar de ser porta-bandeira da Mangueira. Ela escolheu continuar a porta-bandeira da Mangueira e morrer por causa disso. Foi a escolha que ela fez. Nossa. No último ano dela, que é 1980, ela, para conseguir dançar, ela tinha que ficar deitada no chão da casa onde ela morava, no Morro da Mangueira, no chão da cozinha, que era frio, né? Chão de azulejo, chão frio, porque era o único jeito dela aplacar a dor que ela sentia. Num período de 15 dias, ela teve que ajustar o vestido, porque ela emagreceu, a ponto do vestido ficar largo. Ou seja, o câncer estava consumindo ela por dentro, e ela dançou assim mesmo, sentindo dor, e morreu em agosto desse ano, desse mesmo ano de 1980. Eu acho essa história porque essa história, ela dá o significado, ela explica o significado de escola de samba para o Brasil e para o povo negro, que nós brancos não conseguimos entender direito. A gente entende escola de samba como alegria, como prazer e como lazer. E escola de samba é drama, é entrega e é a vida das pessoas. Sim. É muito mais do que aquela competição que a gente vê passar na TV Globo lá uma vez por ano.
Deve ser até estranho, né? Vocês vieram para uma feira literária e tem um maluco falando de escola de samba. Porque esse negócio tem a menor importância. Maio, tá maluco, irmão? Você trouxe fevereiro, não é isso? Não é. É o tempo todo. É o ano inteiro. É o ano inteiro, a ponto... E, olha, a tragédia que aconteceu com a Neide, eu perguntei para outras. E todas concordaram com o que ela fez. Isso é muito impressionante como... Não, o que ela ia fazer? Você queria o quê? Que ela parasse de dançar? Eu ouvi isso de... Nem colegas, né? Porque são sucessoras, né? Vieram muito depois dela. E todas concordam com isso. É uma entrega de uma vida inteira. Não tem nada mais importante. E essas instituições, no contexto do Rio de Janeiro, são absolutamente importantes para entender a dinâmica, muitas vezes surrealista, que muitas vezes parece inventada, da vida do Rio de Janeiro. Tudo que acontece no Rio de Janeiro, tudo, eu tenho essa teoria muito bem fundamentada. Tudo que acontece no Rio de Janeiro, em algum momento, vai passar por uma escola de samba, de algum jeito. Você vai ter um momento ali que você encontra, seja crime, seja encanto, seja festa, tem um momento que passa pela escola de samba. E aí, esse livro mostra um tipo de entrega e um tipo de atitude que a sociedade está perdendo. Eu acho que essa é muito a lição que as escolas de samba têm para oferecer para o Brasil. E o Brasil não olha, porque as escolas de samba também se comunicam muito mal, também é um pouco culpa delas. Que é uma coerência que a gente perdeu como sociedade, que a gente vai negociando, vai concedendo. Sambista, em relação à sua escola de samba, não concede. Ao mesmo tempo que não concede, é absolutamente parceiro dos outros sambistas, que também é a nossa noção de solidariedade, que foi se perdendo, né? Hoje a gente é uma sociedade muito embrutecida, a escola de samba mantém isso no universo dela. Então, assim, vou dar um exemplo mais próximo, mais comum a todos nós. Nos clubes de futebol, você não pode entrar na sede de um clube com a camisa de outro clube. Você não pode ir numa torcida de um clube com a camisa de outro clube. As escolas de samba se recebem. Elas são assim porque Cartola, mais um mangueirense, fez um samba, né, em que ele diz que, chamado Sala de Recepção, em que ele diz: aqui se recebe inimigo como se fosse um irmão. Aqui se abraça o inimigo como se fosse um irmão. As escolas de samba têm isso como uma regra de conduta. Então, não tem briga. Se você amanhã resolver ir no ensaio da Mocidade Independente com a camisa da Portela, pode ir, não tem problema nenhum. Você vai entrar, vai aproveitar o ensaio igual qualquer outra pessoa. Essas lições estão nesse universo. Por isso, esse universo é muito... Na verdade, a coisa menos fascinante desse universo, na minha opinião, é a Marquês de Sapucaí, é o desfile. O desfile é a coisa mais... tem o desfile, legal, foi bacana, foi bonito e tal, essa ganhou, essa perdeu, legal. Mas, assim, o universo, ao longo do ano, você acompanhar a construção dessa história toda, a convivência, a sociabilidade dessas comunidades, a inclusão. As escolas de samba foram buscar no Teatro Municipal, hoje, várias pessoas para aprimorar, para interagir, e hoje até sofrem, porque no julgamento da Sapucaí tem uma presença excessiva da lógica do balé em relação à dança do samba. Isso é uma agenda que precisa ser, que aí é o racismo sempre à espreita, né? A formatação do pensamento pela lógica da elite intelectual. As escolas de samba também se defrontam com esse universo, que é uma outra história muito complexa, que impacta diretamente na dança da porta-bandeira, inclusive, e que há uma grande discussão sobre isso. Esse universo é muito fascinante, e aí tem a Sapucaí também, assim, mas para quem conhece a fundo, essas histórias são muito mais fascinantes do que o desfile, simplesmente. Até porque o desfile a gente vê na TV, essas histórias, é uma viagem na vida das pessoas que realmente tem tanta identidade, às vezes, com a gente, né? Mas já que a gente está falando de samba, eu vou aproveitar que Jamil mora fora do Brasil. Qual é a visão que as pessoas têm da cultura brasileira de uma maneira geral? Como é que é visto fora do Brasil samba, dentro do seu universo?
Para quem não sabe, eu estou há 24 anos fora do Brasil. Eu moro em Genebra. Sabe que em Genebra dá um capítulo bom no teu livro, cara. Tem o Grêmio Recreativo Unidos de Genebra. Sim, eu sei. Então tá. Sei. Então, de repente, né, pode assinar junto uma matéria qualquer. Vamos ver. Olha, eu vou contar uma historinha para você entender, Carla. Eu sob o risco de falar daquele governo anterior que a gente teve, mas é algo que aconteceu. Vocês se lembram que tinha um secretário da Cultura que logo caiu porque ele fez uma coisa tipo um cenário nazista? Vocês se lembram, não é? Lembro. Lembrando. Uma semana antes daquilo, ele foi numa reunião na Unesco. Na Unesco fica em Paris, e era uma reunião de ministros da cultura, e ele fez um discurso ultra violento contra a arte brasileira. O secretário de Cultura do Brasil, ministro da Cultura, né, o equivalente, não era ministro, mas fazendo um discurso contra os artistas brasileiros. Foi um choque, e dizendo, nós precisamos ter uma nova geração de artistas, porque estes, etc., etc. É o discurso que a gente conhece, né? Enfim, foi tão constrangedor que depois dele falou o ministro da Cultura da Suíça. Só para vocês entenderem, na Suíça, nem bom dia em on the record, entendeu? É uma brincadeira que a gente faz, que assim, eles são tão neutros, tão não querendo fazer qualquer tipo de ingerência dentro de um outro país, que não há nenhum tipo de comentário, não há nenhum tipo de crítica contra outro país. Mas aquilo ali foi tão absurdo que o ministro da Cultura da Suíça falou, olha, eu tinha um discurso para fazer, mas antes eu preciso falar uma coisa. E aí virou para o brasileiro e falou, os seus artistas são os maiores embaixadores que vocês têm no mundo. O suíço disse isso. Ou para um suíço descer do muro. Exatamente. Para o suíço descer do muro. Agora, isso é o poder que tem, obviamente, a arte, não só a música, mas de uma forma geral. Eu pessoalmente, Carla, tive dois momentos, teve vários outros, mas muito reveladores de quem nós somos no mundo. O primeiro deles aconteceu, eu estava indo da Rússia para a Prásia. A Prásia é uma república inexistente, basicamente. Ninguém reconhece a Prásia como país, mas eles acham que eles são um país, né? Então tem fronteira, etc. Tal. Fica ali, se você sai de Sochi, indo para a Geórgia, é um trechinho ali que, enfim, tem essa república supostamente independente. Eu chego na fronteira, aí tem que apresentar o passaporte, apresento meu passaporte brasileiro, aí o cara fala, falso. Um brasileiro passando da fronteira da Rússia para a Prásia, né? Como se não queria nada, né? Não sei o quê, não tinha como verificar o passaporte, chamou, confusão toda. E eu falando, não, esse é o passaporte verdadeiro, não existe outro, esse é o meu passaporte, vocês podem verificar, etc. E aí não tinha como verificar. O general não era um general, mas era um senhor de bastante idade, pelo menos aparentava bastante idade, bastante surrado, com um uniforme completamente... Você via que era o mesmo uniforme há muitos anos. Aí ele virou para mim e falou assim, eu só acredito que você é brasileiro se você souber que escritor brasileiro eu estou pensando agora. Genial. Aí eu olhei, aí eu pensei, russo hoje, soviético antes, Jorge Amado. Ele, você é brasileiro, pode entrar. Eu ia chutar Jorge Amado. A Paloma está aqui. Eu falei que ia te contar essa história. Então, é real. Abre porta. Para vocês terem uma ideia, eu passei de suspeito para ser recebido pelo ministro das Relações Exteriores daquele país. Em 1 hora. Veio um carro, me buscou e eu fui levado para a sala do ministro de Relações Exteriores do país. Obrigado, Paloma. Obrigado.
A outra historinha, eu tinha comentado com outro rapaz que está aqui na feira também, mas eu queria contar para vocês, porque é exatamente esse poder, e aí não é só o poder da escrita ou da música, ele vai além. Eu estava no Kosovo, ainda era um momento super tenso da guerra, extremamente tenso. O pessoal sérvio, vamos dizer assim, que tem uma aliança com a Sérvia, tinha um ódio, ainda tem, muito grande em relação à OTAN, aos Estados Unidos. Então, não era um local ainda com muitas minas terrestres, então era um local extremamente perigoso, extremamente tenso. E a gente desce do carro, sou eu e mais 2 repórteres, 2 europeus, e a gente desce, e na hora que a gente desce, vem uma pessoa com uma Kalashnikov gigantesca, com uma cara muito complicada, e veio para cima. E quando ouviu a gente falando inglês, veio ainda mais, e outras pessoas apareceram. A minha suspeita era de que, obviamente, a gente estava no lugar errado, mas não só a gente estava no lugar errado, a gente poderia, eventualmente, ser sequestrado para algum tipo de troca, né? Moeda de troca com qualquer coisa que eles precisassem. Aí o cara com a Kalashnikov me olha, American. Eu falei, no, Brazilian. Ele, Juliana, Mateu. Eu falei, não, Jamil. Não, Juliana, Mateu. Aí eu não consegui entender o que ele falava. Aí ele fez assim, Juliana. Aí eu falei, Terra Nostra. Eu falei, que coisa espetacular, Terra Nostra. E os meus amigos europeus, jornalistas, sem entender nada, né, com o que estava acontecendo. Ele me chama para dentro de uma espécie de casa que eles tinham, abre uma cortina, vem a família toda, vem as tias, as avós, todo mundo, porque estava passando naquela semana, naquele mês, Terra Nostra, no Kosovo, né? Então, assim, foi uma festa. Trouxeram uma menina que falava um pouco de inglês para traduzir, e não sei o quê. E aí, quando finalmente serviu o cafezinho, todo, amigo de infância, né? E a Kalashnikov no balcão, né? Você fala, fica aí, né? Aí tem essa situação, e finalmente trazem uma menina que podia fazer tradução, e a senhora, que eu acho que era a mãe dele, pergunta assim, o que acontece no final? Eu não tinha visto a novela, né? Eu não tinha visto. Aí eu falei, eu não sei. Todos, eram, sei lá, uns 7, todos fecharam a cara. Tipo, será que é brasileiro mesmo? Não, porque nós todos aqui, de Kalashnikov na mão, estamos assistindo essa novela. Como é que um brasileiro não conhece essa novela? Que absurdo é esse dessa história? Eu pedi desculpa, mas assim, eu vi que no final ficou uma certa desconfiança. Talvez ele não seja brasileiro. Você tinha que ter pedido a informação por WhatsApp na hora. Não tinha WhatsApp ainda. Não. Mas eu contei essa história para o Tiago Lacerda, que estava aqui ontem. Eu falei para ele, obrigado, Tiago, você me salvou de ser sequestrado no Kosovo. Vocês sabem, Carla, a gente estava conversando sobre isso. No início da minha carreira também, lá no Jornal do Brasil, eu trabalhei com um dos maiores repórteres esportivos de todos os tempos, o chamado Aldemário Toguió. Não é um nome inventado. Os menos jovens aqui conheceram. O Aldemário já faleceu. E a minha primeira viagem para cobrir a seleção brasileira, eu era da editoria de esporte do JB, ele me chamou e falou assim, garoto, compra uma camisa da seleção, pode ser falsificada no camelô e bota na mala. Melhor bota na mala. E eu, né, jovem, como todo jovem arrogante, né, falei, velho maluco, vou comprar nada. E não comprei a camisa. E realmente não precisei, não tive nenhuma necessidade do uso da camisa. Aí na viagem, um dia eu falei, Demar, por que tu me mandou comprar uma camisa da seleção? Você acha que eu ia para o jogo de camisa da seleção, é isso? Era para isso? Ele falou, não. É porque tem lugar que você não consegue passar, que você não consegue entrar e que você precisa entrar, oferece uma camisa da seleção que o cara vai te deixar entrar. Porque a seleção brasileira é a maior embaixadora do Brasil, mundo afora, porque todo mundo adora os jogadores brasileiros. Até hoje, ainda hoje, apesar de todos os pesares, os jogadores brasileiros ainda são super queridos, o jeito de jogar do Brasil ainda é super querido e é um super embaixador do Brasil. Então, assim, mesmo
com a terrível, e para mim sem volta, apropriação da camisa da seleção brasileira por eles, né? Por aqueles. A gente tem que esquecer isso. Eu ainda Mas, tremo um pouco, mas eu... mesmo assim, é isso. Porque nós somos conhecidos... nós temos até características muito ruins como sociedade que poderiam nos fazer conhecidos mundo afora. Mas nós somos conhecidos por essa capacidade de fazer arte, de fazer música, de fazer novela e de jogar bola. Os brasileiros são muito conhecidos mundo afora por causa disso. É melhor, né? Porque tem coisa que, se fossem conhecer daqui, é melhor não, né? Não, então, não vamos falar sobre isso. Você sabe, aconteceu, eu passei uma época, nos anos 80, eu passei um tempo morando em Nova York. Coincidentemente, um dia, voltando, eu tinha vindo ao Brasil, estava voltando para Nova York, embarquei com Pelé, que gentilmente me convidou para jantar com ele. Eu estava lá, ele ia ficar 5 a 6 dias, aí falei, claro, imagina, jantar com Pelé, conversar com ele, aí vem Pelé para me apanhar de limusine. Gente, Pelé era rei em Nova York, mas rei de um tamanho, começava na calçada, ia abrindo porta, gente parando. Eu fui olhando, eu falei, gente, a gente entrou pelo restaurante, as pessoas só faltavam levantar. Você via o nego lá da última mesa assim. Pelé. Eu falei, caraca, o cara é muito potente. E ele era uma figura muito especial, né? E ele só se falava na terceira pessoa. Não, porque o Pelé vai não sei aonde, o Pelé não gostou. Ele tinha exata noção de quem ele era, eu acho. Mas não era isso, não. Não, mas no sentido de saber que ele tinha que atender todo mundo, saber que ele era essa figura... Não, mas ele falava na terceira pessoa porque ele não gostava do apelido. Eu perguntei para ele, eu falei, desculpe, por que você se fala na terceira? Porque pessoa, para mim, que se fala na terceira pessoa é meio esquisito. Aí a Carla hoje está tão cansada, a Carla não quer fazer isso, a Carla está achando esse festival, essa conversa tão difícil. Oi, você está falando de quem, amor? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Terceira pessoa não dá. Aí a gente conversando, depois de um tempo, eu já tinha bebido, não posso beber, fico com horror, falo tudo. Eu olhei e falei, desculpe, por que você fala na terceira pessoa o tempo inteiro? Ele falou, porque eu não gosto desse apelido. Eu falei, jura? Não é verdade? Ele falou, não gosto, botaram esse apelido na escola. E a vida inteira eu carrego ele é uma outra pessoa. Eu falei, não vou discutir isso, jamais. Eu falei, entendi, agora ficou claro para mim. Mas, realmente, o futebol brasileiro, a cultura brasileira, quando a gente estava lá no Municipal, ia fazer o restauro, a gente foi tão bem recebido em todos os grandes teatros. A gente fez parceria com o Royal Opera House, eles mandaram bailarinos para abrir a temporada do Municipal. Eles têm um fascínio pelo Brasil e pelo que a gente produz como cultura. Então, é muito importante a gente saber se valorizar aonde a gente é bom. E porque tem um discurso muito recorrente, né? O Brasil tem muito problema, né? A gente tem muito problema. E aí, assim, a gente se desvaloriza como sociedade. Eu mesmo. Eu tenho um monte de crítica. É um debate nosso, meio da Flávia o tempo todo, sobre a sociedade brasileira, enfim. E aí, voltando ao universo das escolas de samba tem uma coisa... Um dia eu fiz uma conta que é o seguinte... Imagina um espetáculo, num teatro, cujo elenco tem 36 mil pessoas, que não ensaiam todas juntas, que não vestem a roupa e nem usam os equipamentos que vão usar nesse espetáculo antes da hora. Que todas sabem, sem que ninguém avise, sem que haja um diretor-geral, todas sabem onde se posicionar e o que fazer. Esse espetáculo dura 2 madrugadas. Ele é um cortejo, ele não é parado num palco. Isso acontece todo ano no Rio de Janeiro. Se é alemão ou japonês que inventa isso, a gente está aqui dizendo assim, nossa, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Entendeu? E a gente faz isso todo ano há 92 edições. Deu errado 3% dessas 92 edições. Então, Sim, assim, muito. é uma coisa muito incrível. Absurdamente incrível. E que é muito mais valorizada fora do Brasil do que dentro. Porque fazer aqui, realizar, executar, estou falando da execução, é muito incrível e a gente gosta muito de celebrar outros povos que fazem coisas muito menos inacreditáveis do que essa.
Bom, já estamos 10 minutos antes do final, então eu vou pedir a Jamil que conte uma história do maestro para nós que você tenha achado, que tenha te surpreendido, Jamil. Há tantas, né? Não, Tudo de surpresa, né? de surpresa são muitas. Agora, eu vou contar, vamos assim, do ponto de vista, então, de um músico. Né? Do ponto de vista do músico, eu acho que o que é mais surpreendente foi a capacidade dele de pegar um compositor que compôs, que fez o que ele fez há 300 anos, Bach, né, no caso, e falar: não vou só tocar as notas, eu vou tocar as notas e tentar entender o que ele queria dizer com aquelas notas. Por quê? Qual é a dificuldade com Bach? Nas partituras originais do Bach, não há nenhuma referência sobre a dinâmica, ou seja, sobre forte, fraco, piano, etc. Não há. E aí? Como é que você faz? Né? Então, obviamente, se estabeleceu um padrão de como tocar Bach, etc. E ele vem e diz: não, calma aí. Mas por que esse padrão 300 anos depois, que certeza eu tenho que esse padrão que chegou agora é de fato original? Né? E aí ele faz uma apuração jornalística. O que ele faz? Ele vai ler as cartas que o Bach escreveu. Ele não vai ler as biografias sobre Bach. Ele vai ler os originais das cartas que o Bach escreveu para perguntar quem era aquela pessoa, quem era aquele compositor. E aí ele faz uma coisa extraordinária, que é, então, reinterpretar Bach 300 anos depois. Isso, entre, vamos dizer assim, os mais puristas, se transforma numa enorme polêmica. Que história é essa? Reinterpretar. Que história é essa? Olhar e falar: não, mas o padrão é esse. Quem disse que o padrão é esse? Então ele faz isso, e aí tem alguns episódios, vou contar um só que é divertido, que então ele vai, acho que em Nova York ou na Filadélfia, Nova York, acho que é Nova York, e aí ele vai tocar, e os puristas que tinham comprado o ingresso vão embora do teatro. Vão embora do teatro e pedem dinheiro de volta, né? Porque isso não é Bach. Calma aí. Né? E aí, quem fica, e isso é uma reportagem do New York Times da época, a reportagem, aquelas reportagens, cara, que a gente fala, alguém foi mandado para um concerto e deram primeira página de um pianista estrangeiro de tão extraordinário que foi aquele concerto. E o que aconteceu no concerto? Uma parte, obviamente, menor, pequena, então se rebela e vai embora, e quem fica em êxtase e quase sobe no palco, no final. Então, é uma história, obviamente, de alguém que vai fazer a apuração, vai fazer reportagem daquelas notas pretinhas que são colocadas. Essa é uma das histórias do livro. Eu não quero contar as mais pesadas. Não, para o pessoal comprar. Isso. Aliás, depois, quando tiver autógrafo, devia pegar, embora... Tem o seu livro aqui? Não, né? Não, só está esse aqui, que é o último. O anterior. É o meu, né? Esse é teu? É. Então é teu. Não, mas o mundo clássico é impressionante, porque realmente é torcida de futebol. Ao longo, né, que eu fiquei da minha direção no Municipal, eu assisti coisas inacreditáveis. As pessoas são capazes de vaiar, levantar. Eu já assisti momentos que meu coração vinha na boca. Lembrei de outro. Eu lembrei de outra que é muito curtinha. Ele era muito jovem ainda e já era um absurdo. E o professor de piano dele em São Paulo era muito amigo do Villa-Lobos. E aí, isso em 53, 54, por aí, se eu não me engano. E aí o Villa-Lobos vai para São Paulo e o professor fala: olha, maestro Villa-Lobos, eu tenho um aluno que é brilhante, eu queria que você escutasse ele tocando. E aí, então,
se organiza, o João Carlos Martins vai tocar para o Villa-Lobos uma peça do Villa-Lobos. E ele está tocando a peça e, de repente, no meio da peça, ele muda a dinâmica que o Villa-Lobos tinha colocado na peça. Estava forte e ele vai lá e toca suave. Aí o professor dá um pulo na mesa, na cadeira e diz: moleque, que é isso? O compositor está aqui, você está mudando. Aí o Villa-Lobos fala: para, ficou melhor assim. Porque isso é incrível, né? O andamento da música faz toda a diferença. E para o balé, então, tem maestro que não sabe reger balé. Você olha o desespero dos bailarinos, porque o andamento acelera e você não consegue fazer, você não consegue entrar. Então, no Municipal tinha maestro que só fazia balé porque os bailarinos ficavam em estado de choque. Às vezes, eu só olhava para a cara deles assim. Porque não dá nem para interromper, maestro, por favor, não existe isso. Olha, faltam 2 minutos. Aidano, por favor, fale para nós dessa coleção de livros, que eu já ganhei um, agora eu preciso ter outros. Enfim, são 9 livros. Por enquanto, tem livros sobre... Vamos lá. Portela, Beija-Flor, Mangueira... Não, Portela, Beija-Flor, Salgueiro, Mocidade... Portela, Beija-Flor, Salgueiro, Mocidade... Vila Isabel... Está faltando uma escola. Grêmio Recreativo Unidos de Genebra. Por enquanto, não. Aí tem o livro sobre Porta-Bandeiras, tem o Império Serrano. Tem o livro sobre 5 escolas pequenas. Imperiano ali já bateu com a fala: pô, não vai ter Império Serrano? Pede dinheiro de volta ele aqui, tá maluco? E um livro sobre os inventores do carnaval. Quem é que inventou essa história? E aí, que é um livro que eu tenho muito carinho, que conta, por exemplo, o talento de marketing do Cartola. Todo mundo aqui pensa no Cartola como compositor daquelas músicas incríveis, né? Que todo mundo conhece, celebra e tudo mais. Mas o Cartola, ele deu o nome da Mangueira, Estação 1ª de Mangueira, a primeira estação de trem onde tem samba, a partir da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e deu as cores da Mangueira. E aí, quando a Rainha Elizabeth, finada Rainha Elizabeth, aparecia de vestido verde e bolsa rosa, diziam que ela estava vestida de Mangueira. Isso isso era para ser estudado em faculdade de marketing. Porque ele criou isso de graça. Ele juntou 2 cores que, em tese, não combinam. Essas cores passaram a combinar, porque ele fez essa junção. E aí, além disso, privatizou essa combinação, né? Se um de nós aqui tivesse verde e rosa, estava vestido de Mangueira, né? Não tem... Ninguém mais pode usar isso. Então, esse livro conta essa história, conta a história dessas criações, que são criações inesperadas desses personagens. A gente está lutando para fazer o 4º ano da coleção, que aí vai ter o livro com a história da Mangueira, a história da Imperatriz Leopoldinense, e uma história que aí vai ser o meu próximo livro desta coleção, que fala da religiosidade no Carnaval e das histórias de mistério que tem no Carnaval. Vai ser um livro sobre histórias de mistério. Que é assim, legal. Pega fogo num barracão inteiro, menos numa determinada imagem de uma santa que está no meio do fogo e nela não pega fogo por alguma razão que ninguém sabe qual é. Enfim. E aí tem muitas histórias assim. Vou contar só uma, muito rápida. Em 1992, a Viradouro, escola da onde? De Niterói. Ela fez um enredo sobre os ciganos, em que ela contava no enredo as variadas festas dos ciganos ao longo do mundo. Antes do Carnaval, foi visitar o barracão o presidente da Federação Brasileira, Associação Brasileira dos Ciganos. Foi lá ver o barracão, ver os carros alegóricos, ver as fantasias e tudo mais, achou tudo lindo, e perguntou para o carnavalesco assim: eu notei que não tem uma fogueira, e festa de cigano sempre tem fogueira, disse lá o presidente, lá o líder cigano. O carnavalesco falou: não, vai ter, mas estava tudo pronto já, ia ter nada. Ele deu uma enrolada no cara e tal, e disse que ia ter. Muito bem. Quando chegou na avenida, no finalzinho do desfile, no último carro, depois que todo mundo tinha saído, misteriosamente o carro pegou fogo. Um incêndio gigantesco na Marquês de Sapucaí.
E aí teve fogueira na festa dos ciganos. Eu não sei quem tacou fogo, não sei se alguém tacou fogo, não sei o que aconteceu. Mas essas coisas acontecem lá à beça. Olha, gente! Olha! Ganhei mais um livro. Bom, É a primeira vez que eu estou vendo esse livro, então desculpa a emoção aqui. olha, nós temos que encerrar aqui. Eu não vou aguentar, já que... Posso ir esticando? Eu ia terminar fazendo uma pergunta para o Jamil, já que eu estou com uma plateia de jornalistas e eu não aguento, porque eu respeito... É uma quantidade de jornalistas. E eles adoram fazer essa pergunta. Vocês reparem, né, que eu estou olhando para cá, eu estou olhando para cá o tempo todo. Você vê que eu não olho para Não, eu olho para eles. Jornalistas... E vocês olham para cá também, mas... E eu não aguentei, passei o tempo inteiro falando, vou fazer essa piada ou não vou fazer essa piada? Vou fazer essa... Resolvi fazer. Que é o seguinte, você acaba de fazer um livro, um filme, e aí você conversa horas com um jornalista, explica, faz tudo. Quando você acha que acabou, ele fala assim, e aí, e o seu próximo agora? Então, Jamil, qual é o seu próximo livro agora? Eu não aguentei. Conta pra gente. O Aidano já contou. Sozinho. Era você. Não dá para contar ainda. Hoje à noite eu vou tocar Curtino ali na casa. Não. Tem um assunto que eu não tenho muito claro que formato que ele vai ganhar, mas é a ameaça que nós todos estamos sofrendo no mundo todo em relação à democracia. Esse é o tema geral. Eu não sei exatamente qual vai ser o formato dele, não quer dizer que vai ser nada inovador, mas no sentido de como contar essa história. Por quê? Porque é uma história global, não é uma história só brasileira, é uma história que ela tem uma lógica própria. E eu acabei de voltar de uma viagem justamente com eles, não com os democratas, né? Com eles, e eu fiquei muito impressionado com a certeza que eles têm que eles vão vingar. E me deu muito arrepio. Me deu muito arrepio a força, a inteligência no sentido de estrutura montada, de estratégia, de muito dinheiro e de muita ambição. E a gente não vai poder ter tempo de pensar como é que a gente vai criar um subcomitê para escolher pessoas que eventualmente vão pensar numa estratégia que poderá eventualmente ser aplicada. Criar um grupo de trabalho, não vai dar. Exato, não vai dar tempo. Então, é sobre isso. Vamos esperar, hein? E eu queria pedir aqui aplausos para... Quando eu falei dos artistas brasileiros no exterior, etc., nós temos aqui, entre nós, aqui nessa mesa, uma pessoa que, obviamente, representa tudo isso que a gente acabou de falar e que eu, pessoalmente, tenho certeza que meu colega também, claro, claro, somos absolutamente admiradores. Obrigado. Bom, muito obrigado, Fli Petrópolis, adorei. Vai começar uma outra mesa agora, não percam. A programação é intensíssima nesse final de semana e no próximo. Obrigada a todos. Obrigado.